Ela fingiu desmaiar após causar um desastre no trabalho. Mas quando o milionário se aproximou, algo inesperado aconteceu e mudou o destino dela para sempre. O barulho ensurdecedor cede lugar a um silêncio sepulcral, um desastre, um erro garrafal, e em meio aos escombros da sua carreira ela desaba. Não de verdade. O olhar frio e calculista do seu chefe milionário, no entanto, cruza o seu em um momento de fraqueza fabricada. Ele vê além do desespero encenado. Algo naquela queda repentina a intriga. Uma atração perigosa ou um jogo de poder prestes a começar. O que acontece quando a ruína se transforma na porta de entrada para um mundo de luxo e segredos? O ar-condicionado da Nexus Tower zumbia com uma eficiência silenciosa, um som constante que embalava a rotina frenética dos escritórios. Para Clara Mendes, de 28 anos, cada zumbido era uma nota em uma sinfonia de sucesso que ela orquestrava meticulosamente. Seus cabelos castanhos ondulados, geralmente presos em um coque impecável, agora escapavam em mechas rebeldes ao redor de seu rosto, um reflexo involuntário do caos que se desenrolava. Seus olhos expressivos, normalmente cheios de um brilho confiante, estavam arregalados de puro terror. A postura que tantas vezes projetava segurança, agora tremia, revelando a profunda insegurança que se escondia sob a superfície polida. Ela se movia com uma agilidade surpreendente, um gato assustado navegando por um campo minado. O incidente. A palavra ecoava em sua mente como um trovão distante, cada vez mais próximo e ameaçador. Não fora um mero lapso, um erro trivial. Foi um desastre. Um que envolvia centenas de milhares de reais em perdas, a reputação de uma equipe inteira e, o pior de tudo, a sua própria carreira, tão cuidadosamente construída. As telas dos computadores projetavam os números cruéis, testemunhas silenciosas da sua falha monumental. Os relatórios haviam sido extraviados, arquivos cruciais descartados como lixo digital, um erro de cálculo simples que se transformara em um colapso financeiro. O pânico a engoliu, um tsunami gelado que a deixou sem ar. Pensamentos fugazes cruzaram sua mente. Demissão, ostracismo, o fim de tudo. E então, uma ideia. Uma saída desesperada. Uma fuga pela tangente que parecia a única opção viável. A ficha de atendimento médico de emergência, discretamente deslizada para a mão de um colega em pânico, foi o gatilho. Ela se deixou cair, não com um baque dramático, mas com uma suavidade calculada, o corpo tombando em um abraço fingido, com o chão polido da sala de reuniões. A testa se chocou contra o mármore frio, mas a dor era um mero detalhe insignificante comparada à tempestade que se formava em seu interior. Os sussurros começaram, os rostos se inclinaram. A preocupação genuína se misturava à curiosidade mórbida. O drama teatral estava em pleno andamento. Ela fechou os olhos, sentindo o pulso acelerado em suas têmporas, um ritmo descontrolado que ela esperava que fosse interpretado como o último suspiro de sua consciência. O silêncio que se seguiu ao alvoroço inicial era quase ensurdecedor. Clara podia sentir a respiração superficial, um artifício para simular a exaustão. Ela permaneceu imóvel, cada músculo tenso, esperando o veredito. A porta da sala de reuniões se abriu com um clique suave, mas que ressoou como um tiro em seus tímpanos. Passos firmes se aproximavam. Não eram os passos apressados e hesitantes dos seus colegas, mas sim uma marcha segura, deliberada. Ela reconheceu o som, um prenúncio de algo grande, algo imponente. Ricardo Azevedo, 50 anos, estava ali, o homem que personificava o império Nexus Tower. Seu porte atlético, mesmo vestido em um terno impecável, exalava uma autoridade inquestionável. Os cabelos grisalhos bem aparados emolduravam um rosto marcado pela experiência, e seu olhar penetrante e calculista parecia capaz de desvendar qualquer disfarce. Ele se ajoelhou ao lado dela, o cheiro sutil de couro e um perfume amadeirado pairando no ar. Clara podia sentir o calor de sua presença, uma energia magnética que parecia absorver todo o oxigênio ao redor. Senhorita Mendes. A voz dele era um murmúrio baixo, mas carregado de uma autoridade inegável. Não havia pânico em seu tom, nenhuma urgência, apenas uma observação fria e analítica. Clara não respondeu,
mantendo a pose de desmaio. Seus ouvidos, no entanto, estavam em alerta máximo. Ela ouviu os murmúrios dos outros, a preocupação fingida de alguns, a apreensão velada de outros. Ricardo não insistiu em uma resposta imediata. Em vez disso, ele observou. Seus olhos percorreram Clara, não com compaixão, mas com uma intensidade que beirava o escrutínio. Havia algo em sua expressão facial, uma leve inclinação da cabeça, uma ruga sutil na testa, que sugeria que ele não estava completamente convencido. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele era um predador e ela, sem saber, havia se exposto em seu covil. "Tragam água e um médico", ele ordenou, sua voz agora mais firme, mas ainda controlada. Enquanto esperavam, Ricardo permaneceu ali. Um guardião silencioso, um juiz em potencial. Clara podia sentir o peso do olhar dele, como se ele estivesse tentando decifrar cada batimento cardíaco irregular, cada microexpressão não intencional que ela pudesse estar emitindo. Ela se concentrou em manter a respiração superficial, em relaxar os músculos de forma convincente, mas a tensão em seu corpo era quase insuportável. O medo de ser descoberta, de ter seu ardil desmascarado ali mesmo, era paralisante. O médico chegou, um homem apressado com uma pasta de couro. Ele examinou Clara superficialmente, consultando Ricardo com olhares ansiosos. "Parece um quadro de exaustão, Sr. Azevedo. Possivelmente estresse. Ela precisa descansar", concluiu o médico, com um tom de autoridade que Clara achou surpreendente. Ricardo assentiu lentamente. Seus olhos, no entanto, não deixaram Clara. Havia um brilho sutil, um lampejo de algo indescritível que ela não conseguia decifrar. Desprezo, curiosidade ou algo mais sinistro. "Levem-na para a enfermaria. Certifiquem-se de que ela esteja confortável. E organizem o transporte dela para casa", disse Ricardo, sua voz agora desprovida de qualquer emoção. Enquanto era gentilmente levada, Clara ousou abrir os olhos por um instante. Viu Ricardo observando-a ir, um sorriso quase imperceptível brincando em seus lábios. Não era um sorriso de simpatia. Era um sorriso de quem reconhece uma jogada, um cálculo, uma artimanha. E naquele momento, Clara soube que sua farsa havia sido vista. Mas, para sua surpresa, não houve repreensão imediata, nem o fim de sua carreira. Dias se passaram em uma névoa de recuperação fingida. Clara se mantinha em seu apartamento, um loft funcional e moderno, o refúgio pessoal que contrastava drasticamente com o luxo imponente da Nexus Tower. Ela aguardava, apreensiva, o próximo movimento de Ricardo. Cada toque do telefone a fazia pular, cada e-mail que chegava a deixava em estado de alerta. A culpa a corroía, sim, mas a adrenalina da situação, o perigo iminente, também a mantinha em um estado de excitação contida. Ela havia cometido um erro colossal, mas de alguma forma ainda estava ali. O convite chegou em uma manhã ensolarada, em um envelope espesso, sem remetente visível, apenas o logotipo discreto da Nexus Tower. Era um convite para uma reunião em seu escritório particular, no topo da Nexus Tower, no dia 15 de março de 2023. A data, que antes representava o auge de sua ambição, agora soava como um carimbo de condenação. O escritório de Ricardo Azevedo era um santuário de poder. A vista panorâmica da metrópole abaixo parecia um mapa do seu domínio. Paredes de vidro, móveis minimalistas de couro preto e aço polido, uma mesa imponente que parecia esculpida em uma única peça de obsidiana. O ar era rarefeito, carregado de uma sofisticação fria. Clara entrou, a postura tentando ser tão firme quanto possível. Ricardo a esperava em pé, de costas para a janela, o sol pintando seu perfil com um brilho etéreo. Ele se virou, e seus olhos encontraram os dela. Não havia raiva ali, apenas um interesse calculista. "Por favor, sente-se, Clara", disse ele, gesticulando para uma poltrona de couro imponente. A familiaridade em seu tom, o uso do seu primeiro nome, a desarmou um pouco. Ela se sentou, as mãos entrelaçadas no colo, o coração martelando contra as costelas. Ela esperava um discurso sobre suas falhas, uma demissão formal. Mas o que veio foi algo completamente diferente. "O incidente na sala de reuniões", começou Ricardo, sua voz calma, quase casual, "foi notável." Clara engoliu em seco. "Senhor Azevedo, eu
Sinto muito. Foi um erro imperdoável. Eu assumo total responsabilidade. Ricardo deu um passo em sua direção, um leve sorriso curvando seus lábios. Responsabilidade é uma virtude, Clara. Mas a forma como você lidou com a situação, isso é fascinante. Ele parou por um momento, observando-a. Você fingiu um desmaio. O reconhecimento direto a pegou desprevenida. O rosto de Clara corou, mas ela manteve o olhar fixo no dele. Eu entrei em pânico. Eu não sabia mais o que fazer. Pânico, Ricardo repetiu a palavra, como se a estivesse saboreando. Mas o que você fez, Clara? Não foi um ato de desespero cego. Foi uma decisão. Uma escolha calculada para ganhar tempo, para evitar a punição imediata. E admito, foi uma atuação convincente. Ele ergueu uma sobrancelha. Os médicos acreditaram. Seus colegas acreditaram. Quase acreditei. A confissão dela o divertia. Clara podia ver isso. E isso a aterrorizava e a intrigava ao mesmo tempo. O que você faria, Sr. Azevedo, se estivesse no meu lugar? Ela perguntou, sua voz um pouco mais firme agora, um lampejo de sua astúcia retornando. Ricardo riu, um som baixo e rouco. Eu não estaria no seu lugar. Eu seria você com os seus recursos, com a sua criatividade. Ele se aproximou mais, parando a uma distância respeitosa, mas intimidadora. Eu vi algo em você naquele dia, Clara. Não apenas o medo. Eu vi inteligência. Eu vi uma determinação que o desespero não conseguiu apagar. Eu vi alguém que, sob pressão, toma decisões rápidas e inesperadas. Ele fez uma pausa, seu olhar penetrante a examinando. Eu não vou te demitir, Clara. Na verdade, eu quero te oferecer uma oportunidade. O coração de Clara deu um salto. Uma oportunidade? Sim. Você causou um estrago considerável. Centenas de milhares em perdas. Mas você também me mostrou algo que o dinheiro não pode comprar. Um certo instinto. Uma capacidade de pensar fora da caixa, mesmo que essa caixa seja uma crise. Ricardo deu um passo para trás, sua postura relaxando ligeiramente. Eu estou expandindo minhas operações. Estou entrando em novos mercados, explorando novas tecnologias. Preciso de pessoas com perspicácia, com a capacidade de ver o que os outros não veem. Pessoas que não têm medo de jogar o jogo. Ele gesticulou em direção à mesa de obsidiana. Você errou, e eu não ignoro erros, mas eu valorizo a capacidade de se levantar após a queda. E mais importante, valorizo a capacidade de aprender com essa queda e usar esse aprendizado a seu favor. Ricardo estendeu uma mão, não para apertar a dela, mas para gesticular em direção a uma pasta sobre a mesa. Esses são os documentos confidenciais que você extraviou. E os originais que faltavam em seus relatórios. Clara olhou para a pasta, a mente girando. Ele sabia. Ele sabia que ela havia de fato extraviado os documentos e não apenas cometido um erro de cálculo, e ele estava devolvendo a eles, como uma demonstração de poder, de controle. Você os extraviou por uma razão específica, não foi, Clara? Ricardo perguntou, sua voz agora tingida de malícia. Você viu algo nesses documentos que não devia ter visto. Algo que poderia ter sido prejudicial para a empresa, ou talvez para alguém. O sangue de Clara gelou. Ele estava indo muito além do que ela imaginava. Ela havia extraviado os documentos porque havia descoberto uma fraude interna, um esquema de desvio de verbas que envolvia altos executivos. Ela tentara expor, mas a informação foi rapidamente suprimida e os documentos sumiram antes que ela pudesse agir. Sua falha fora uma tentativa desesperada de encobrir sua investigação. Eu não entendo do que o senhor está falando. Ela gaguejou, tentando manter a compostura. Ricardo sorriu. Oh, Clara, eu acho que você entende perfeitamente. Você é mais astuta do que parece, e é por isso que eu quero você na minha equipe. Não como uma funcionária comum, mas como alguém próxima a mim. Alguém que possa me alertar sobre perigos ocultos, sobre ameaças que eu possa não detectar. Alguém que possa, digamos, gerenciar certas situações delicadas. Ele pegou um objeto da mesa, um relógio de pulso elegante, de metal escuro com um mostrador clássico. Este é meu relógio, um presente. Ele marca o tempo, mas também me lembra que o tempo é o recurso mais valioso que temos, e que devemos usá-lo com sabedoria e com estratégia. Ele olhou para Clara, seus olhos escuros fixos nos dela. Eu te dou uma escolha.
Você pode se demitir, esquecer tudo isso e tentar recomeçar sua carreira em outro lugar. Ou você pode aceitar meu convite. Você pode se juntar ao meu círculo íntimo. Você pode aprender comigo. E quem sabe, podemos alcançar coisas incríveis juntos. O convite era tentador e aterrorizante. O homem à sua frente era perigoso, mas também emanava um carisma avassalador. Ela se sentia como um peixe em um aquário de tubarões, mas, ao mesmo tempo, via uma oportunidade única. Ela sabia que, se aceitasse, estaria entrando em um jogo de poder complexo, onde a sedução se misturaria à estratégia, e a linha entre a verdade e a ilusão seria mais tênue do que nunca. Clara olhou para o relógio na mão de Ricardo, um símbolo de status e controle do tempo. Ela pensou nos documentos confidenciais, na fraude que ela havia descoberto. Ela pensou em sua própria ambição, em seu desejo de ascender. E então, com um suspiro profundo, ela tomou sua decisão. Eu aceito, senhor. Azevedo, disse Clara, sua voz clara e firme, traindo a tempestade de emoções que se agitava dentro dela. Ricardo Azevedo sorriu, um sorriso de puro triunfo que revelou suas intenções calculistas. Excelente, Clara. Excelente. A partir de agora, sua vida nunca mais será a mesma. Ele colocou o relógio de volta na mesa, seu olhar fixo nela. Você tem um grande potencial, Clara Mendes. E eu, Sr. Azevedo, estou aqui para moldá-lo, para te ensinar a jogar o jogo dos grandes. Que acredite em mim, você vai aprender rápido, ou não vai aprender nada. A partir daquele momento, Clara se viu imersa em um mundo de desafios e testes. Ricardo a colocou em situações de alta pressão, observando cada reação, cada decisão. Ele a desafiava com enigmas financeiros complexos, a colocava frente a frente com figuras poderosas e, por vezes, sombrias do mundo dos negócios. Ela precisava navegar por essas águas turbulentas, mantendo sua fachada de profissional competente, enquanto simultaneamente desvendava as verdadeiras intenções de seu mentor ambíguo. A cada passo, a tensão entre eles crescia, uma eletricidade sutil que se manifestava em olhares prolongados, em conversas que beiravam o pessoal, em momentos em que a linha entre a relação de poder e a atração se tornava perigosamente tênue. Uma noite, durante um evento de gala exclusivo na mansão de Ricardo, uma residência opulenta e isolada, que era um testemunho de seu status, Clara se viu em uma conversa mais íntima com ele. A música suave, as luzes cintilantes, a atmosfera de luxo e poder criavam um cenário propício para a manipulação. Ricardo a observava com uma intensidade que a deixava desconfortável e, ao mesmo tempo, fascinada. Você tem se saído muito bem, Clara, disse ele, sua voz baixa, quase um sussurro. Você tem uma mente afiada, uma capacidade de adaptação impressionante, quase como se você tivesse nascido para isso. Clara sorriu, um sorriso cauteloso. Estou apenas aprendendo, senhor, com o melhor mentor. Mas você ainda se esconde, Clara. Ele continuou, ignorando o elogio. Ainda há uma parte de você que está com medo, que está se protegendo. Qual é o seu maior segredo? A pergunta a pegou de surpresa. Ela sabia que ele a estava testando, procurando uma fraqueza, uma brecha em sua armadura. Ela pensou na fraude que havia descoberto, na ameaça que ela representava. Ela pensou em sua própria ambição, em seu desejo de ascender e, talvez, de se vingar daqueles que a haviam traído. Meu maior segredo, Sr. Azevedo, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele, é que eu nunca me contento com o que me é dado. Eu sempre busco mais. Ricardo riu, um som que soou como aprovação. E é por isso que eu a escolhi, Clara. Pessoas como você são raras. Pessoas que não temem a ambição, que não se contentam com a mediocridade. Pessoas que entendem que, para conseguir o que querem, às vezes é preciso fazer o que os outros não fariam. Ele estendeu a mão e, desta vez, tocou levemente o braço dela. Um gesto que parecia inocente, mas que transmitiu uma corrente elétrica. Você está entrando em um mundo onde a linha entre o certo e o errado é fluida. Você tem que ser forte, Clara, e você tem que ser esperta. A atração entre eles era inegável. Uma dança perigosa de poder e desejo. Clara sabia que estava se aproximando de algo perigoso, mas também irresistível. Ela estava se tornando parte do jogo de Ricardo Azevedo,
E ele, por sua vez, parecia estar se tornando cativado pela inteligência e determinação dela. O clímax de suas interações veio quando Ricardo a desafiou a lidar com um problema delicado relacionado a uma aquisição hostil. Ele a deixou à frente das negociações, confiando a ela a tarefa de garantir o acordo, mas com instruções vagas e contraditórias que a forçaram a improvisar e a tomar decisões difíceis e éticas questionáveis. Clara, usando toda a sua astúcia e inteligência, conseguiu reverter a situação a favor de Ricardo, mas o fez de uma forma que a colocou em uma posição moralmente ambígua. Ao apresentar o resultado final a Ricardo em seu escritório, ela sentiu o peso de suas ações. Ele a observou com um brilho nos olhos que ela não conseguia decifrar completamente. Você fez um trabalho notável, Clara, disse ele, após um longo silêncio. Você superou as expectativas. Você provou que pode ser implacável quando necessário. E isso, minha cara, é uma qualidade que eu valorizo acima de tudo. Ele se levantou e caminhou em direção a ela. A atmosfera na sala estava carregada de uma tensão palpável. Ele parou a poucos centímetros de distância, seus olhos fixos nos dela. Você fingiu um desmaio para evitar as consequências de um erro, disse Ricardo, sua voz baixa e sedutora. Mas hoje você tomou decisões que tiveram consequências reais e significativas, e você as abraçou. Você se tornou uma jogadora, Clara. Ele estendeu a mão não para tocar seu rosto, mas para gentilmente afastar uma mecha de cabelo que havia caído em seu olho. O gesto foi íntimo, inesperado. Você tem um futuro brilhante aqui, Clara, continuou Ricardo, sua voz um murmúrio rouco. Um futuro onde você não precisará mais fingir, onde você poderá ser quem você realmente é. E quem você realmente é alguém muito poderosa. Clara olhou para Ricardo, a ambiguidade em seus olhos a deixando em um estado de euforia e apreensão. Ela havia fingido desmaiar para escapar de suas ações, mas agora, através de sua manipulação e atração, Ricardo a havia levado a um novo patamar de poder e responsabilidade. Ela estava no centro de seu império, um peão em seu jogo complexo, mas ao mesmo tempo, ela própria estava aprendendo a manipular as peças. O desmaio forjado, que parecia ser o fim de sua carreira, havia se tornado a porta de entrada para um futuro inimaginável. Um futuro onde a linha entre a sua própria fachada e a realidade havia se tornado tão tênue quanto a superfície polida do mármore da sala de reuniões, onde tudo começou. O relógio de pulso de Ricardo no canto da mesa marcava o tempo de forma implacável. Cada tic-tac um lembrete de que o jogo estava apenas começando e que ela, Clara Mendes, estava agora no tabuleiro. O zumbido constante do ar-condicionado da Nexus Tower, antes um som familiar que embalava a rotina frenética, agora parecia um prenúncio de desgraça. Para Clara, cada nota dessa sinfonia corporativa soava desafinada, prenunciando o caos que se instalava. Seus cabelos castanhos ondulados, normalmente controlados em um coque impecável, escapavam em mechas rebeldes, um reflexo involuntário da tempestade que a assaltava. Os olhos, antes expressivos e confiantes, estavam agora arregalados de puro terror. A postura, antes a armadura de sua segurança, tremia, revelando a insegurança que se escondia sob a fachada polida. Ela se movia com uma agilidade surpreendente, um animal acuado tentando navegar por um campo minado. O incidente. A palavra ecoava em sua mente como um trovão distante, cada vez mais próximo e ameaçador. Não fora um mero lapso, um erro trivial. Foi um desastre. Um que envolvia centenas de milhares de reais em perdas, a reputação de uma equipe inteira e, o pior de tudo, a sua própria carreira tão cuidadosamente construída. As telas dos computadores projetavam os números cruéis, testemunhas silenciosas da sua falha monumental. Os relatórios haviam sido extraviados, arquivos cruciais descartados como lixo digital, um erro de cálculo simples que se transformara em um colapso financeiro. O pânico a engoliu, um tsunami gelado que a deixou sem ar. Pensamentos fugazes cruzaram sua mente. Demissão, ostracismo, o fim de tudo. E então, uma ideia, uma saída desesperada, uma fuga pela tangente que parecia a única opção viável. A ficha de atendimento médico de emergência, discretamente deslizada para a mão de um colega em pânico, foi o gatilho. Ela se deixou cair,
não com um baque dramático, mas com uma suavidade calculada, o corpo tombando em um abraço fingido com o chão polido da sala de reuniões. A testa se chocou contra o mármore frio, mas a dor era um mero detalhe insignificante comparada à tempestade que se formava em seu interior. Os sussurros começaram, os rostos se inclinaram. A preocupação genuína se misturava à curiosidade mórbida. O drama teatral estava em pleno andamento. Ela fechou os olhos, sentindo o pulso acelerado em suas têmporas, um ritmo descontrolado que ela esperava que fosse interpretado como o último suspiro de sua consciência. O silêncio que se seguiu ao alvoroço inicial era quase ensurdecedor. Clara podia sentir a respiração superficial, um artifício para simular a exaustão. Ela permaneceu imóvel, cada músculo tenso, esperando o veredito. A porta da sala de reuniões se abriu com um clique suave, mas que ressoou como um tiro em seus tímpanos. Passos firmes se aproximavam. Não eram os passos apressados e hesitantes dos seus colegas, mas sim uma marcha segura, deliberada. Ela reconheceu o som, um prenúncio de algo grande, algo imponente. Ricardo Azevedo estava ali, o homem que personificava o Império Nexus Tower. Seu porte atlético, mesmo vestido em um terno impecável, exalava uma autoridade inquestionável. Os cabelos grisalhos bem aparados emolduravam um rosto marcado pela experiência, e seu olhar penetrante e calculista parecia capaz de desvendar qualquer disfarce. Ele se ajoelhou ao lado dela, o cheiro sutil de couro e um perfume amadeirado pairando no ar. Clara podia sentir o calor de sua presença, uma energia magnética que parecia absorver todo o oxigênio ao redor. Senhorita Mendes. A voz dele era um murmúrio baixo, mas carregado de uma autoridade inegável. Não havia pânico em seu tom, nenhuma urgência, apenas uma observação fria e analítica. Clara não respondeu, mantendo a pose de desmaio. Seus ouvidos, no entanto, estavam em alerta máximo. Ela ouviu os murmúrios dos outros, a preocupação fingida de alguns, a apreensão velada de outros. Ricardo não insistiu em uma resposta imediata. Em vez disso, ele observou. Seus olhos percorreram Clara, não com compaixão, mas com uma intensidade que beirava o escrutínio. Havia algo em sua expressão facial, uma leve inclinação da cabeça, uma ruga sutil na testa, que sugeria que ele não estava completamente convencido. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele era um predador e ela, sem saber, havia se exposto em seu covil. Tragam água e um médico, ele ordenou, sua voz agora mais firme, mas ainda controlada. Enquanto esperavam, Ricardo permaneceu ali, um guardião silencioso, um juiz em potencial. Clara podia sentir o peso do olhar dele, como se ele estivesse tentando decifrar cada batimento cardíaco irregular, cada microexpressão não intencional que ela pudesse estar emitindo. Ela se concentrou em manter a respiração superficial, em relaxar os músculos de forma convincente, mas a tensão em seu corpo era quase insuportável. O medo de ser descoberta, de ter seu ardil desmascarado ali mesmo, era paralisante. O médico chegou, um homem apressado com uma pasta de couro. Ele examinou Clara superficialmente, consultando Ricardo com olhares ansiosos. Parece um quadro de exaustão, Sr. Azevedo. Possivelmente estresse. Ela precisa descansar, concluiu o médico, com um tom de autoridade que Clara achou surpreendente. Ricardo assentiu lentamente. Seus olhos, no entanto, não deixaram Clara. Havia um brilho sutil, um lampejo de algo indescritível que ela não conseguia decifrar. Desprezo, curiosidade ou algo mais sinistro. Levem-na para a enfermaria, certifiquem-se de que ela esteja confortável e organizem o transporte dela para casa, disse Ricardo, sua voz agora desprovida de qualquer emoção. Enquanto era gentilmente levada, Clara ousou abrir os olhos por um instante. Viu Ricardo observando-a ir, um sorriso quase imperceptível brincando em seus lábios. Não era um sorriso de simpatia. Era um sorriso de quem reconhece uma jogada, um cálculo, uma artimanha. E naquele momento, Clara soube que sua farsa havia sido vista. Mas para sua surpresa, não houve repreensão imediata, nem o fim de sua carreira. Dias se passaram em uma névoa de recuperação fingida. Clara se mantinha em seu apartamento, um loft funcional e moderno, o refúgio pessoal que contrastava drasticamente com o luxo imponente da Nexus Tower.
Ela aguardava, apreensiva, o próximo movimento de Ricardo. Cada toque do telefone a fazia pular, cada e-mail que chegava a deixava em estado de alerta. A culpa a corroía, sim, mas a adrenalina da situação, o perigo iminente, também a mantinha em um estado de excitação contida. Ela havia cometido um erro colossal, mas de alguma forma ainda estava ali. O convite chegou em uma manhã ensolarada, em um envelope espesso, sem remetente visível, apenas o logotipo discreto da Nexus Tower. Era um convite para uma reunião em seu escritório particular, no topo da Nexus Tower, no dia 15 de março de 2023. A data, que antes representava o auge de sua ambição, agora soava como um carimbo de condenação. O escritório de Ricardo Azevedo era um santuário de poder. A vista panorâmica da metrópole abaixo parecia um mapa do seu domínio. Paredes de vidro, móveis minimalistas de couro preto e aço polido, uma mesa imponente que parecia esculpida em uma única peça de obsidiana. O ar era rarefeito, carregado de uma sofisticação fria. Clara entrou, a postura tentando ser tão firme quanto possível. Ricardo a esperava em pé, de costas para a janela, o sol pintando seu perfil com um brilho etéreo. Ele se virou, e seus olhos encontraram os dela. Não havia raiva ali, apenas um interesse calculista. Por favor, sente-se, Clara, disse ele, gesticulando para uma poltrona de couro imponente. A familiaridade em seu tom, o uso do seu primeiro nome, a desarmou um pouco. Ela se sentou, as mãos entrelaçadas no colo, o coração martelando contra as costelas. Ela esperava um discurso sobre suas falhas, uma demissão formal. Mas o que veio foi algo completamente diferente. O incidente na sala de reuniões, começou Ricardo, sua voz calma, quase casual, foi notável. Clara engoliu em seco. Senhor Azevedo, eu sinto muito. Foi um erro imperdoável. Eu assumo total responsabilidade. Ricardo deu um passo em sua direção, um leve sorriso curvando seus lábios. Responsabilidade é uma virtude, Clara. Mas a forma como você lidou com a situação, isso é fascinante. Ele parou por um momento, observando-a. Você fingiu um desmaio. O reconhecimento direto a pegou desprevenida. O rosto de Clara corou, mas ela manteve o olhar fixo no dele. Eu entrei em pânico. Eu não sabia mais o que fazer. Pânico, Ricardo repetiu a palavra, como se a estivesse saboreando. Mas o que você fez, Clara? Não foi um ato de desespero cego. Foi uma decisão. Uma escolha calculada para ganhar tempo, para evitar a punição imediata. E admito, foi uma atuação convincente. Ele ergueu uma sobrancelha. Os médicos acreditaram. Seus colegas acreditaram. Quase acreditei. A confissão dela o divertia. Clara podia ver isso. E isso a aterrorizava e a intrigava ao mesmo tempo. O que você faria, Sr. Azevedo, se estivesse no meu lugar? Ela perguntou, sua voz um pouco mais firme agora, um lampejo de sua astúcia retornando. Ricardo riu, um som baixo e rouco. Eu não estaria no seu lugar. Eu seria você com os seus recursos, com a sua criatividade. Ele se aproximou mais, parando a uma distância respeitosa, mas intimidadora. Eu vi algo em você naquele dia, Clara. Não apenas o medo. Eu vi inteligência. Eu vi uma determinação que o desespero não conseguiu apagar. Eu vi alguém que, sob pressão, toma decisões rápidas e inesperadas. Ele fez uma pausa, seu olhar penetrante a examinando. Eu não vou te demitir, Clara. Na verdade, eu quero te oferecer uma oportunidade. O coração de Clara deu um salto. Uma oportunidade? Sim. Você causou um estrago considerável. Centenas de milhares em perdas. Mas você também me mostrou algo que o dinheiro não pode comprar. Um certo instinto. Uma capacidade de pensar fora da caixa, mesmo que essa caixa seja uma crise. Ricardo deu um passo para trás, sua postura relaxando ligeiramente. Eu estou expandindo minhas operações. Estou entrando em novos mercados, explorando novas tecnologias. Preciso de pessoas com perspicácia, com a capacidade de ver o que os outros não veem. Pessoas que não têm medo de jogar o jogo. Ele gesticulou em direção à mesa de obsidiana. Você errou. E eu não ignoro erros, mas eu valorizo a capacidade de se levantar após a queda. E mais importante, valorizo a capacidade de aprender com essa queda e usar esse aprendizado a seu favor.
Ricardo estendeu uma mão, não para apertar a dela, mas para gesticular em direção a uma pasta sobre a mesa. Esses são os documentos confidenciais que você extraviou. E os originais que faltavam em seus relatórios. Clara olhou para a pasta, a mente girando. Ele sabia. Ele sabia que ela havia de fato extraviado os documentos e não apenas cometido um erro de cálculo, e ele estava devolvendo a eles, como uma demonstração de poder, de controle. Você os extraviou por uma razão específica, não foi, Clara? Ricardo perguntou, sua voz agora tingida de malícia. Você viu algo nesses documentos que não devia ter visto? Algo que poderia ter sido prejudicial para a empresa, ou talvez para alguém. O sangue de Clara gelou. Ele estava indo muito além do que ela imaginava. Ela havia extraviado os documentos porque havia descoberto uma fraude interna, um esquema de desvio de verbas que envolvia altos executivos. Ela tentara expor, mas a informação foi rapidamente suprimida e os documentos sumiram antes que ela pudesse agir. Sua falha fora uma tentativa desesperada de encobrir sua investigação. Eu não entendo do que o senhor está falando. Ela gaguejou, tentando manter a compostura. Ricardo sorriu. Oh, Clara, eu acho que você entende perfeitamente. Você é mais astuta do que parece, e é por isso que eu quero você na minha equipe. Não como uma funcionária comum, mas como alguém próxima a mim. Alguém que possa me alertar sobre perigos ocultos, sobre ameaças que eu possa não detectar. Alguém que possa, digamos, gerenciar certas situações delicadas. Ele pegou um objeto da mesa, um relógio de pulso elegante, de metal escuro com um mostrador clássico. Este é meu relógio, um presente. Ele marca o tempo, mas também me lembra que o tempo é o recurso mais valioso que temos e que devemos usá-lo com sabedoria e com estratégia. Ele olhou para Clara, seus olhos escuros fixos nos dela. Eu te dou uma escolha. Você pode se demitir, esquecer tudo isso e tentar recomeçar sua carreira em outro lugar. Ou você pode aceitar meu convite. Você pode se juntar ao meu círculo íntimo. Você pode aprender comigo. E quem sabe, podemos alcançar coisas incríveis juntos. O convite era tentador e aterrorizante. O homem à sua frente era perigoso, mas também emanava um carisma avassalador. Ela se sentia como um peixe em um aquário de tubarões, mas, ao mesmo tempo, via uma oportunidade única. Ela sabia que, se aceitasse, estaria entrando em um jogo de poder complexo, onde a sedução se misturaria à estratégia, e a linha entre a verdade e a ilusão seria mais tênue do que nunca. Clara olhou para o relógio na mão de Ricardo, um símbolo de status e controle do tempo. Ela pensou nos documentos confidenciais, na fraude que ela havia descoberto. Ela pensou em sua própria ambição, em seu desejo de ascender. E então, com um suspiro profundo, ela tomou sua decisão. Eu aceito, senhor. Azevedo, disse Clara, sua voz clara e firme, traindo a tempestade de emoções que se agitava dentro dela. Ricardo Azevedo sorriu, um sorriso de puro triunfo que revelou suas intenções calculistas. Excelente, Clara. Excelente. A partir de agora, sua vida nunca mais será a mesma. Ele colocou o relógio de volta na mesa, seu olhar fixo nela. Você tem um grande potencial, Clara Mendes, e eu, senhor Azevedo, estou aqui para moldá-lo, para te ensinar a jogar o jogo dos grandes. Que acredite em mim, você vai aprender rápido, ou não vai aprender nada. A partir daquele momento, Clara se viu imersa em um mundo de desafios e testes. Ricardo a colocou em situações de alta pressão, observando cada reação, cada decisão. Ele a desafiava com enigmas financeiros complexos, a colocava frente a frente com figuras poderosas e, por vezes, sombrias do mundo dos negócios. Ela precisava navegar por essas águas turbulentas, mantendo sua fachada de profissional competente, enquanto simultaneamente desvendava as verdadeiras intenções de seu mentor ambíguo. A cada passo, a tensão entre eles crescia, uma eletricidade sutil que se manifestava em olhares prolongados, em conversas que beiravam o pessoal, em momentos em que a linha entre a relação de poder e a atração se tornava perigosamente tênue. Uma noite, durante um evento de gala exclusivo na mansão de Ricardo, uma residência opulenta e isolada, que era um testemunho de seu status, Clara se viu em uma conversa mais íntima com ele. A música suave, as luzes cintilantes,
A atmosfera de luxo e poder criava um cenário propício para a manipulação. Ricardo a observava com uma intensidade que a deixava desconfortável e, ao mesmo tempo, fascinada. Você tem se saído muito bem, Clara, disse ele, sua voz baixa, quase um sussurro. Você tem uma mente afiada, uma capacidade de adaptação impressionante, quase como se você tivesse nascido para isso. Clara sorriu, um sorriso cauteloso. Estou apenas aprendendo, senhor, com o melhor mentor. Mas você ainda se esconde, Clara. Ele continuou, ignorando o elogio. Ainda há uma parte de você que está com medo, que está se protegendo. Qual é o seu maior segredo? A pergunta a pegou de surpresa. Ela sabia que ele a estava testando, procurando uma fraqueza, uma brecha em sua armadura. Ela pensou na fraude que havia descoberto, na ameaça que ela representava. Ela pensou em sua própria ambição, em seu desejo de ascender e, talvez, de se vingar daqueles que a haviam traído. Meu maior segredo, senhor Azevedo, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele, é que eu nunca me contento com o que me é dado. Eu sempre busco mais. Ricardo riu, um som que soou como aprovação. E é por isso que eu a escolhi, Clara. Pessoas como você são raras. Pessoas que não temem a ambição, que não se contentam com a mediocridade. Pessoas que entendem que, para conseguir o que querem, às vezes é preciso fazer o que os outros não fariam. Ele estendeu a mão e, desta vez, tocou levemente o braço dela. Um gesto que parecia inocente, mas que transmitiu uma corrente elétrica. Você está entrando em um mundo onde a linha entre o certo e o errado é fluida. Você tem que ser forte, Clara, e você tem que ser esperta. A atração entre eles era inegável. Uma dança perigosa de poder e desejo. Clara sabia que estava se aproximando de algo perigoso, mas também irresistível. Ela estava se tornando parte do jogo de Ricardo Azevedo, e ele, por sua vez, parecia estar se tornando cativado pela inteligência e determinação dela. O clímax de suas interações veio quando Ricardo a desafiou a lidar com um problema delicado relacionado a uma aquisição hostil. Ele a deixou à frente das negociações, confiando a ela a tarefa de garantir o acordo, mas com instruções vagas e contraditórias que a forçaram a improvisar e a tomar decisões difíceis e éticas questionáveis. Clara, usando toda a sua astúcia e inteligência, conseguiu reverter a situação a favor de Ricardo, mas o fez de uma forma que a colocou em uma posição moralmente ambígua. Ao apresentar o resultado final a Ricardo em seu escritório, ela sentiu o peso de suas ações. Ele a observou com um brilho nos olhos que ela não conseguia decifrar completamente. Você fez um trabalho notável, Clara, disse ele, após um longo silêncio. Você superou as expectativas. Você provou que pode ser implacável quando necessário. E isso, minha cara, é uma qualidade que eu valorizo acima de tudo. Ele se levantou e caminhou em direção a ela. A atmosfera na sala estava carregada de uma tensão palpável. Ele parou a poucos centímetros de distância, seus olhos fixos nos dela. Você fingiu um desmaio para evitar as consequências de um erro, disse Ricardo, sua voz baixa e sedutora. Mas hoje você tomou decisões que tiveram consequências reais e significativas, e você as abraçou. Você se tornou uma jogadora, Clara. Ele estendeu a mão não para tocar seu rosto, mas para gentilmente afastar uma mecha de cabelo que havia caído em seu olho. O gesto foi íntimo, inesperado. Você tem um futuro brilhante aqui, Clara, continuou Ricardo, sua voz um murmúrio rouco. Um futuro onde você não precisará mais fingir, onde você poderá ser quem você realmente é. E quem você realmente é alguém muito poderosa. Clara olhou para Ricardo, a ambiguidade em seus olhos a deixando em um estado de euforia e apreensão. Ela havia fingido desmaiar para escapar de suas ações, mas agora, através de sua manipulação e atração, Ricardo a havia levado a um novo patamar de poder e responsabilidade. Ela estava no centro de seu império, um peão em seu jogo complexo, mas ao mesmo tempo, ela própria estava aprendendo a manipular as peças. O desmaio forjado, que parecia ser o fim de sua carreira, havia se tornado a porta de entrada para um futuro inimaginável. Um futuro onde a linha entre a sua própria fachada e a realidade havia se tornado tão tênue quanto a superfície polida do mármore da sala de reuniões, onde tudo começou. O relógio de pulso de Ricardo no canto da mesa
marcava o tempo de forma implacável. Cada tic-tac, um lembrete de que o jogo estava apenas começando e que ela, Clara, estava agora no tabuleiro. Ricardo estava ali. Você tem um grande potencial, Clara. Os olhos, antes expressivos e confiantes, estavam agora arregalados de puro terror. A postura, antes a armadura de sua segurança, tremia, revelando a insegurança que se escondia sob a fachada polida. Ela se movia com uma agilidade surpreendente, um animal acuado tentando navegar por um campo minado. O incidente. A palavra ecoava em sua mente como um trovão distante, cada vez mais próximo e ameaçador. Não fora um mero lapso, um erro trivial. Foi um desastre. Um que envolvia centenas de milhares de reais em perdas, a reputação de uma equipe inteira e, o pior de tudo, a sua própria carreira, tão cuidadosamente construída. As telas dos computadores projetavam os números cruéis, testemunhas silenciosas da sua falha monumental. Os relatórios haviam sido extraviados, arquivos cruciais descartados como lixo digital, um erro de cálculo simples que se transformara em um colapso financeiro. O pânico a engoliu, um tsunami gelado que a deixou sem ar. Pensamentos fugazes cruzaram sua mente. Demissão, ostracismo, o fim de tudo. E então, uma ideia. Uma saída desesperada. Uma fuga pela tangente que parecia a única opção viável. A ficha de atendimento médico de emergência, discretamente deslizada para a mão de um colega em pânico, foi o gatilho. Ela se deixou cair, não com um baque dramático, mas com uma suavidade calculada, o corpo tombando em um abraço fingido, com o chão polido da sala de reuniões. A testa se chocou contra o mármore frio, mas a dor era um mero detalhe insignificante comparada à tempestade que se formava em seu interior. Os sussurros começaram, os rostos se inclinaram. A preocupação genuína se misturava à curiosidade mórbida. O drama teatral estava em pleno andamento. Ela fechou os olhos, sentindo o pulso acelerado em suas têmporas, um ritmo descontrolado que ela esperava que fosse interpretado como o último suspiro de sua consciência. O silêncio que se seguiu ao alvoroço inicial era quase ensurdecedor. Clara podia sentir a respiração superficial, um artifício para simular a exaustão. Ela permaneceu imóvel, cada músculo tenso, esperando o veredito. A porta da sala de reuniões se abriu com um clique suave, mas que ressoou como um tiro em seus tímpanos. Passos firmes se aproximavam. Não eram os passos apressados e hesitantes dos seus colegas, mas sim uma marcha segura, deliberada. Ela reconheceu o som, um prenúncio de algo grande, algo imponente. Ricardo estava ali, o homem que personificava o Império Nexus Tower. Seu porte atlético, mesmo vestido em um terno impecável, exalava uma autoridade inquestionável. Os cabelos grisalhos bem aparados emolduravam um rosto marcado pela experiência, e seu olhar penetrante e calculista parecia capaz de desvendar qualquer disfarce. Ele se ajoelhou ao lado dela, o cheiro sutil de couro e um perfume amadeirado pairando no ar. Clara podia sentir o calor de sua presença, uma energia magnética que parecia absorver todo o oxigênio ao redor. Senhorita Mendes. A voz dele era um murmúrio baixo, mas carregado de uma autoridade inegável. Não havia pânico em seu tom, nenhuma urgência, apenas uma observação fria e analítica. Clara não respondeu, mantendo a pose de desmaio. Seus ouvidos, no entanto, estavam em alerta máximo. Ela ouviu os murmúrios dos outros, a preocupação fingida de alguns, a apreensão velada de outros. Ricardo não insistiu em uma resposta imediata. Em vez disso, ele observou. Seus olhos percorreram Clara, não com compaixão, mas com uma intensidade que beirava o escrutínio. Havia algo em sua expressão facial, uma leve inclinação da cabeça, uma ruga sutil na testa, que sugeria que ele não estava completamente convencido. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele era um predador e ela, sem saber, havia se exposto em seu covil. «Tragam água e um médico», ele ordenou, sua voz agora mais firme, mas ainda controlada. Enquanto esperavam, Ricardo permaneceu ali, um guardião silencioso, um juiz em potencial. Clara podia sentir o peso do olhar dele, como se ele estivesse tentando decifrar cada batimento cardíaco irregular, cada microexpressão não intencional que ela pudesse estar emitindo.
Ela se concentrou em manter a respiração superficial, em relaxar os músculos de forma convincente, mas a tensão em seu corpo era quase insuportável. O medo de ser descoberta, de ter seu ardil desmascarado ali mesmo, era paralisante. O médico chegou, um homem apressado com uma pasta de couro. Ele examinou Clara superficialmente, consultando Ricardo com olhares ansiosos. Parece um quadro de exaustão, Sr. Azevedo. Possivelmente estresse. Ela precisa descansar, concluiu o médico, com um tom de autoridade que Clara achou surpreendente. Ricardo assentiu lentamente. Seus olhos, no entanto, não deixaram Clara. Havia um brilho sutil, um lampejo de algo indescritível que ela não conseguia decifrar. Desprezo, curiosidade ou algo mais sinistro. Levem-na para a enfermaria, certifiquem-se de que ela esteja confortável e organizem o transporte dela para casa, disse Ricardo, sua voz agora desprovida de qualquer emoção. Enquanto era gentilmente levada, Clara ousou abrir os olhos por um instante. Viu Ricardo observando-a ir, um sorriso quase imperceptível brincando em seus lábios. Não era um sorriso de simpatia. Era um sorriso de quem reconhece uma jogada, um cálculo, uma artimanha. E naquele momento, Clara soube que sua farsa havia sido vista. Mas para sua surpresa, não houve repreensão imediata, nem o fim de sua carreira. Dias se passaram em uma névoa de recuperação fingida. Clara se mantinha em seu apartamento, um loft funcional e moderno, o refúgio pessoal que contrastava drasticamente com o luxo imponente da Nexus Tower. Ela aguardava, apreensiva, o próximo movimento de Ricardo. Cada toque do telefone a fazia pular, cada e-mail que chegava a deixava em estado de alerta. A culpa a corroía, sim, mas a adrenalina da situação, o perigo iminente, também a mantinha em um estado de excitação contida. Ela havia cometido um erro colossal, mas de alguma forma ainda estava ali. O convite chegou em uma manhã ensolarada, em um envelope espesso, sem remetente visível, apenas o logotipo discreto da Nexus Tower. Era um convite para uma reunião em seu escritório particular, no topo da Nexus Tower, no dia 15 de março de 2023. A data, que antes representava o auge de sua ambição, agora soava como um carimbo de condenação. O escritório de Ricardo Azevedo era um santuário de poder. A vista panorâmica da metrópole abaixo parecia um mapa do seu domínio. Paredes de vidro, móveis minimalistas de couro preto e aço polido, uma mesa imponente que parecia esculpida em uma única peça de obsidiana. O ar era rarefeito, carregado de uma sofisticação fria. Clara entrou, a postura tentando ser tão firme quanto possível. Ricardo a esperava em pé, de costas para a janela, o sol pintando seu perfil com um brilho etéreo. Ele se virou, e seus olhos encontraram os dela. Não havia raiva ali, apenas um interesse calculista. Por favor, sente-se, Clara, disse ele, gesticulando para uma poltrona de couro imponente. A familiaridade em seu tom, o uso do seu primeiro nome, a desarmou um pouco. Ela se sentou, as mãos entrelaçadas no colo, o coração martelando contra as costelas. Ela esperava um discurso sobre suas falhas, uma demissão formal. Mas o que veio foi algo completamente diferente. O incidente na sala de reuniões, começou Ricardo, sua voz calma, quase casual, foi notável. Clara engoliu em seco. Senhor Azevedo, eu sinto muito. Foi um erro imperdoável. Eu assumo total responsabilidade. Ricardo deu um passo em sua direção, um leve sorriso curvando seus lábios. Responsabilidade é uma virtude, Clara. Mas a forma como você lidou com a situação, isso é fascinante. Ele parou por um momento, observando-a. Você fingiu um desmaio. O reconhecimento direto a pegou desprevenida. O rosto de Clara corou, mas ela manteve o olhar fixo no dele. Eu entrei em pânico. Eu não sabia mais o que fazer. Pânico, Ricardo repetiu a palavra, como se a estivesse saboreando. Mas o que você fez, Clara? Não foi um ato de desespero cego. Foi uma decisão. Uma escolha calculada para ganhar tempo, para evitar a punição imediata. E admito, foi uma atuação convincente. Ele ergueu uma sobrancelha. Os médicos acreditaram. Seus colegas acreditaram. Quase acreditei. A confissão dela o divertia. Clara podia ver isso.
e isso a aterrorizava e a intrigava ao mesmo tempo. O que você faria, Sr. Azevedo, se estivesse no meu lugar? Ela perguntou, sua voz um pouco mais firme agora, um lampejo de sua astúcia retornando. Ricardo riu, um som baixo e rouco. Eu não estaria no seu lugar. Eu seria você com os seus recursos, com a sua criatividade. Ele se aproximou mais, parando a uma distância respeitosa, mas intimidadora. Eu vi algo em você naquele dia, Clara. Não apenas o medo. Eu vi inteligência. Eu vi uma determinação que o desespero não conseguiu apagar. Eu vi alguém que, sob pressão, toma decisões rápidas e inesperadas. Ele fez uma pausa, seu olhar penetrante a examinando. Eu não vou te demitir, Clara. Na verdade, eu quero te oferecer uma oportunidade. O coração de Clara deu um salto. Uma oportunidade? Sim. Você causou um estrago considerável. Centenas de milhares em perdas. Mas você também me mostrou algo que o dinheiro não pode comprar. Um certo instinto. Uma capacidade de pensar fora da caixa, mesmo que essa caixa seja uma crise. Ricardo deu um passo para trás, sua postura relaxando ligeiramente. Eu estou expandindo minhas operações. Estou entrando em novos mercados, explorando novas tecnologias. Preciso de pessoas com perspicácia, com a capacidade de ver o que os outros não veem. Pessoas que não têm medo de jogar o jogo. Ele gesticulou em direção à mesa de obsidiana. Você errou, e eu não ignoro erros, mas eu valorizo a capacidade de se levantar após a queda. E mais importante, valorizo a capacidade de aprender com essa queda e usar esse aprendizado a seu favor. Ricardo estendeu uma mão, não para apertar a dela, mas para gesticular em direção a uma pasta sobre a mesa. Esses são os documentos confidenciais que você extraviou. E os originais que faltavam em seus relatórios. Clara olhou para a pasta, a mente girando. Ele sabia. Ele sabia que ela havia de fato extraviado os documentos e não apenas cometido um erro de cálculo, e ele estava devolvendo a eles, como uma demonstração de poder, de controle. Você os extraviou por uma razão específica, não foi, Clara? Ricardo perguntou, sua voz agora tingida de malícia. Você viu algo nesses documentos que não devia ter visto. Algo que poderia ter sido prejudicial para a empresa, ou talvez para alguém. O sangue de Clara gelou. Ele estava indo muito além do que ela imaginava. Ela havia extraviado os documentos porque havia descoberto uma fraude interna, um esquema de desvio de verbas que envolvia altos executivos. Ela tentara expor, mas a informação foi rapidamente suprimida, e os documentos sumiram antes que ela pudesse agir. Sua falha fora uma tentativa desesperada de encobrir sua investigação. Eu não entendo do que o senhor está falando. Ela gaguejou, tentando manter a compostura. Ricardo sorriu. Oh, Clara, eu acho que você entende perfeitamente. Você é mais astuta do que parece, e é por isso que eu quero você na minha equipe. Não como uma funcionária comum, mas como alguém próxima a mim. Alguém que possa me alertar sobre perigos ocultos, sobre ameaças que eu possa não detectar. Alguém que possa, digamos, gerenciar certas situações delicadas. Ele pegou um objeto da mesa, um relógio de pulso elegante, de metal escuro com um mostrador clássico. Este é meu relógio, um presente. Ele marca o tempo, mas também me lembra que o tempo é o recurso mais valioso que temos, e que devemos usá-lo com sabedoria e com estratégia. Ele olhou para Clara, seus olhos escuros fixos nos dela. Eu te dou uma escolha. Você pode se demitir, esquecer tudo isso e tentar recomeçar sua carreira em outro lugar. Ou você pode aceitar meu convite. Você pode se juntar ao meu círculo íntimo. Você pode aprender comigo. E quem sabe, podemos alcançar coisas incríveis juntos. O convite era tentador e aterrorizante. O homem à sua frente era perigoso, mas também emanava um carisma avassalador. Ela se sentia como um peixe em um aquário de tubarões, mas, ao mesmo tempo, via uma oportunidade única. Ela sabia que, se aceitasse, estaria entrando em um jogo de poder complexo, onde a sedução se misturaria à estratégia. E a linha entre a verdade e a ilusão seria mais tênue do que nunca. Clara olhou para o relógio na mão de Ricardo, um símbolo de status e controle do tempo. Ela pensou nos documentos confidenciais, na fraude que ela havia descoberto. Ela pensou em sua própria ambição, em seu desejo de ascender e talvez de se vingar daqueles que a haviam traído.
E então, com um suspiro profundo, ela tomou sua decisão. Eu aceito, Sr. Azevedo, disse Clara, sua voz clara e firme, traindo a tempestade de emoções que se agitava dentro dela. Ricardo Azevedo sorriu, um sorriso de puro triunfo que revelou suas intenções calculistas. Excelente, Clara. Excelente. A partir de agora, sua vida nunca mais será a mesma. Ele colocou o relógio de volta na mesa, seu olhar fixo nela. Você tem um grande potencial, Clara. E eu, Sr. Azevedo, estou aqui para moldá-lo. Para te ensinar a jogar o jogo dos grandes. E acredite em mim, você vai aprender rápido. Ou não vai aprender nada. A partir daquele momento, Clara se viu imersa em um mundo de desafios e testes. Ricardo a colocou em situações de alta pressão, observando cada reação, cada decisão. Ele a desafiava com enigmas financeiros complexos, a colocava frente a frente com figuras poderosas e, por vezes, sombrias do mundo dos negócios. Ela precisava navegar por essas águas turbulentas, mantendo sua fachada de profissional competente, enquanto, simultaneamente, desvendava as verdadeiras intenções de seu mentor ambíguo. A cada passo, a tensão entre eles crescia, uma eletricidade sutil que se manifestava em olhares prolongados, em conversas que beiravam o pessoal, em momentos em que a linha entre a relação de poder e a atração se tornava perigosamente tênue. Uma noite, durante um evento de gala exclusivo na mansão de Ricardo, uma residência opulenta e isolada que era um testemunho de seu status, Clara se viu em uma conversa mais íntima com ele. A música suave, as luzes cintilantes, a atmosfera de luxo e poder criavam um cenário propício para a manipulação. Ricardo a observava com uma intensidade que a deixava desconfortável e, ao mesmo tempo, fascinada. Você tem se saído muito bem, Clara, disse ele, sua voz baixa, quase um sussurro. Você tem uma mente afiada, uma capacidade de adaptação impressionante, quase como se você tivesse nascido para isso. Clara sorriu, um sorriso cauteloso. Estou apenas aprendendo, senhor, com o melhor mentor. Mas você ainda se esconde, Clara. Ele continuou, ignorando o elogio. Ainda há uma parte de você que está com medo, que está se protegendo. Qual é o seu maior segredo? A pergunta a pegou de surpresa. Ela sabia que ele a estava testando, procurando uma fraqueza, uma brecha em sua armadura. Ela pensou na fraude que havia descoberto, na ameaça que ela representava. Meu maior segredo, Sr. Azevedo, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele, é que eu nunca me contento com o que me é dado. Eu sempre busco mais. Ricardo riu, um som que soou como aprovação. E é por isso que eu a escolhi, Clara. Pessoas como você são raras. Pessoas que não temem a ambição, que não se contentam com a mediocridade. Pessoas que entendem que para conseguir o que querem, às vezes é preciso fazer o que os outros não fariam. Ele estendeu a mão e, desta vez, tocou levemente o braço dela. Um gesto que parecia inocente, mas que transmitiu uma corrente elétrica. Você está entrando em um mundo onde a linha entre o certo e o errado é fluida. Você tem que ser forte, Clara. E você tem que ser esperta. A atração entre eles era inegável. Uma dança perigosa de poder e desejo. Clara sabia que estava se aproximando de algo perigoso, mas também irresistível. Ela estava se tornando parte do jogo de Ricardo Azevedo, e ele, por sua vez, parecia estar se tornando cativado pela inteligência e determinação dela. O clímax de suas interações veio quando Ricardo a desafiou a lidar com um problema delicado relacionado a uma aquisição hostil. Ele a deixou à frente das negociações, confiando a ela a tarefa de garantir o acordo, mas com instruções vagas e contraditórias que a forçaram a improvisar e a tomar decisões difíceis e éticas questionáveis. Clara, usando toda a sua astúcia e inteligência, conseguiu reverter a situação a favor de Ricardo, mas o fez de uma forma que a colocou em uma posição moralmente ambígua. Ao apresentar o resultado final a Ricardo em seu escritório, ela sentiu o peso de suas ações. Ele a observou com um brilho nos olhos que ela não conseguia decifrar completamente. Você fez um trabalho notável, Clara, disse ele, após um longo silêncio. Você superou as expectativas. Você provou que pode ser implacável quando necessário. E isso, minha cara, é uma qualidade que eu valorizo acima de tudo. Ele se levantou e caminhou em direção a ela.
A atmosfera na sala estava carregada de uma tensão palpável. Ele parou a poucos centímetros de distância, seus olhos fixos nos dela. Você fingiu um desmaio para evitar as consequências de um erro, disse Ricardo, sua voz baixa e sedutora. Mas hoje você tomou decisões que tiveram consequências reais e significativas, e você as abraçou. Você se tornou uma jogadora, Clara. Ele estendeu a mão não para tocar seu rosto, mas para gentilmente afastar uma mecha de cabelo que havia caído em seu olho. O gesto foi íntimo, inesperado. Você tem um futuro brilhante aqui, Clara, continuou Ricardo, sua voz um murmúrio rouco. Um futuro onde você não precisará mais fingir, onde você poderá ser quem você realmente é. E quem você realmente é alguém muito poderosa. Clara olhou para Ricardo, a ambiguidade em seus olhos a deixando em um estado de euforia e apreensão. Ela havia fingido desmaiar para escapar de suas ações, mas agora, através de sua manipulação e atração, Ricardo a havia levado a um novo patamar de poder e responsabilidade. Ela estava no centro de seu império, um peão em seu jogo complexo, mas ao mesmo tempo, ela própria estava aprendendo a manipular as peças. O desmaio forjado, que parecia ser o fim de sua carreira, havia se tornado a porta de entrada para um futuro inimaginável. Um futuro onde a linha entre a sua própria fachada e a realidade havia se tornado tão tênue quanto a superfície polida do mármore da sala de reuniões, onde tudo começou. O relógio de pulso de Ricardo no canto da mesa marcava o tempo de forma implacável. Cada tic-tac um lembrete de que o jogo estava apenas começando e que ela, Clara, estava agora no tabuleiro. A sala do escritório de Ricardo Azevedo, no topo da Nexus Tower, pairava no ar como um reino particular. Clara estava sentada, a formalidade ainda presente em sua postura, mas a inquietação se manifestava em um leve tremor em suas mãos. O panorama da metrópole lá fora era uma tapeçaria de luzes e sombras, um reflexo do turbilhão que a envolvia. Ricardo, por sua vez, movia-se com a graça calculada de um predador, um leve sorriso em seus lábios, enquanto observava cada nuance em sua expressão. Você fingiu um desmaio para escapar das consequências de um erro, disse Ricardo, sua voz um murmúrio rouco que quebrava o silêncio tenso. Ele parou a poucos centímetros de distância, seus olhos escuros fixos nos dela. A pergunta do que seria um erro em seu vocabulário era assustadora. Ela havia descoberto uma fraude interna, um esquema de desvio de verbas que envolvia executivos de alto escalão. Sua falha fora uma tentativa desesperada de encobrir sua investigação, de ganhar tempo para expor a verdade. Ricardo estendeu a mão não para tocar seu rosto, mas para gentilmente afastar uma mecha de cabelo que havia caído em seu olho. O gesto foi íntimo, inesperado, um toque sutil que enviou um arrepio por sua espinha. Ela podia sentir a energia que emanava dele, uma mistura perigosa de poder, inteligência e uma atração inegável. Você tem um futuro brilhante aqui, Clara, continuou Ricardo, sua voz agora mais suave, mas carregada de promessas. Clara o observou, a ambiguidade em seus olhos a deixando em um estado de euforia e apreensão. Ela havia fingido desmaiar para escapar de suas ações, mas agora, através de sua manipulação e da crescente atração entre eles, Ricardo a havia levado a um novo patamar de poder e responsabilidade. O clímax de suas interações não foi um único evento, mas uma série de desafios cuidadosamente orquestrados por Ricardo. Ele a lançou em situações de alta pressão, observando cada reação, cada decisão. Ela precisou lidar com negociações tensas, gerenciar crises de imagem e, em uma ocasião particularmente difícil, desmantelar uma conspiração interna que ameaçava a estabilidade de uma de suas empresas subsidiárias. Em cada desafio, Ricardo a deixava à frente, com instruções vagas e contraditórias que a forçavam a improvisar e a tomar decisões éticas questionáveis. Uma noite, durante um evento de gala exclusivo na mansão de Ricardo, a residência opulenta e isolada, que era um testemunho de seu status, Clara se viu em uma conversa mais íntima com ele. A música suave, as luzes cintilantes, a atmosfera de luxo e poder criavam um cenário propício para a manipulação, um campo de batalha invisível onde as emoções eram armadilhas e a verdade, um conceito maleável. Você tem se saído muito bem, Clara, disse ele, sua voz baixa,
quase um sussurro misturando-se ao burburinho dos convidados. Clara sorriu, um sorriso cauteloso, a guardiã de seus próprios segredos. Mas você ainda se esconde, Clara. Ele continuou, ignorando o elogio com uma frieza calculada que a fazia tremer. Ele sabia que ela ainda escondia algo, algo mais profundo do que a fraude que ela havia inicialmente descoberto. A pergunta a pegou de surpresa, mas sua mente rápida já estava processando a melhor resposta. Ela pensou na fraude que havia descoberto, na ameaça que ela representava para muitos. Ela pensou em sua própria ambição, em seu desejo de ascender, e talvez de se vingar daqueles que a haviam traído e a deixado em uma posição de vulnerabilidade. Azevedo, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele, desafiando-o com seu olhar, é que eu nunca me contento com o que me é dado. Eu busco o que me é negado. Ricardo riu, um som que soou como aprovação, um rugido baixo e satisfeito que ecoou na vastidão da sala. E, mais importante, elas entendem que o poder não é algo que se pede, mas algo que se toma. Ele estendeu a mão e, desta vez, tocou levemente o braço dela. Um gesto que parecia inocente, mas que transmitiu uma corrente elétrica, uma promessa tácita demais, mais esperta do que todos eles. A atração entre eles era inegável, um campo magnético que os puxava um para o outro, uma dança perigosa de poder e desejo. Ela estava se tornando parte do jogo de Ricardo Azevedo, e ele, por sua vez, parecia estar se tornando cativado pela inteligência, astúcia e determinação dela. Ele a via não como uma vítima, mas como uma igual, uma parceira potencial em seu mundo de manipulação e ambição. O ápice de sua jornada de aprendizado com Ricardo veio quando ele a delegou a tarefa de lidar com uma aquisição hostil de uma empresa concorrente. Ele a deixou à frente das negociações, confiando a ela a tarefa de garantir o acordo. As instruções eram deliberadamente ambíguas, uma teia de enigmas que a forçou a improvisar e a tomar decisões que cruzavam limites morais e éticos. Clara, usando toda a sua astúcia e inteligência recém-descobertas, conseguiu reverter a situação a favor de Ricardo, mas o fez de uma forma que a colocou em uma posição moralmente ambígua, mas estrategicamente vantajosa. Ao apresentar o resultado final a Ricardo em seu escritório, no auge da Nexus Tower, Clara sentiu o peso de suas ações, a adrenalina da vitória misturada à apreensão do que ela havia se tornado. Ele a observou com um brilho nos olhos, que ela não conseguia decifrar completamente. Uma mistura de admiração e algo mais profundo, algo que beirava a possessividade. Você fez um trabalho notável, Clara, disse ele, após um longo silêncio carregado de expectativa. Ele caminhou em sua direção, seu porte atlético irradiando uma autoridade inegável. Ele parou a poucos centímetros de distância, seus olhos escuros, que haviam testemunhado tantos negócios e tantas vidas, agora fixos nos dela. O dom de não hesitar quando a decisão precisa ser tomada, mesmo que essa decisão cause dor. O dom de ver o resultado final e trabalhar incansavelmente para alcançá-lo, sem se importar com o custo. O gesto, outrora um arrepio de surpresa, agora era um reconhecimento de sua proximidade. Uma intimidade forjada no fogo da manipulação e da ambição compartilhada. Você fingiu um desmaio para escapar das consequências de um erro, disse Ricardo, sua voz um sussurro sedutor que parecia envolver Clara em um abraço invisível. Você não se encolheu diante delas. Você as abraçou e as usou como ferramentas. Uma jogadora de verdade. O relógio de pulso de Ricardo sobre a mesa de obsidiana marcava o tempo de forma implacável. Cada tic-tac um lembrete de que o jogo estava apenas começando. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não era mais de medo. Era uma excitação profunda, uma antecipação do que estava por vir. Ela havia fingido desmaiar para escapar de suas ações, para se proteger de um erro colossal. Mas agora, através da manipulação e da atração exercida por Ricardo, ela havia sido levada a um novo patamar de poder e responsabilidade. Ela estava no centro de seu império, um peão em seu jogo complexo, mas, paradoxalmente, ela própria estava aprendendo a manipular as peças, a traçar suas próprias estratégias. Você tem um futuro brilhante aqui, Clara, continuou Ricardo,
Sua voz um murmúrio rouco que parecia prometer um universo de possibilidades, mais poderosa do que você jamais imaginou ser possível. A linha entre sua própria fachada e a realidade havia se tornado tão tênue quanto a superfície polida do mármore da sala de reuniões onde tudo começou. Clara olhou para Ricardo. A ambiguidade em seus olhos não mais assustadora, mas sim um convite para um futuro onde a verdade e a ilusão se entrelaçavam de forma inextricável. Ela estava agora no tabuleiro, com as peças em movimento, e o jogo, que começou com um desmaio forjado, prometia levá-la a lugares inimagináveis, ou a ruína completa. A decisão, que antes era uma fuga, agora era um compromisso. E naquele momento, sob o olhar penetrante de Ricardo, Clara soube que havia escolhido o caminho mais perigoso, e talvez o mais recompensador. O desmaio fora o fim de uma era e o início de outra, onde a sedução se misturava à estratégia e o poder era a moeda mais valiosa. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara. Clara Mendes não era mais a mesma, e nem o mundo ao seu redor. O jogo estava, de fato, apenas começando. Curtiu? Deixa o like e se inscreve para não perder nada.